Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática aqui da Universidade Federal de Campina Grande, UFCG. E o intuito deste vídeo é resolver algumas questões sobre a temática da regra da cadeia. Temática essa que muitas vezes a gente vê alunos com muita dificuldade, alunos errando nas provas. E é interessante, obviamente, que você veja um professor da própria universidade resolvendo esse tipo de questão, porque eu vou tentar tocar nos temas que eu vejo que os alunos mais costumam cometer erros. Então, vem comigo, mas de antemão, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas da sua turma de Cálculo 1 ou alguém que você sabe que está cursando Cálculo 1 nesse momento, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão vai ser toda nesse estilo, onde a gente vai discutir aqui derivadas dadas. Ela apresenta a função f de x igual ao seno de 4x. Então vamos resolver esse tipo de questão para você ver como é que funciona. Primeiro, a regra da cadeia sempre se aplica a duas funções que a gente está realizando a composta entre elas. Mas, em resumo, nós temos que identificar quem é a função interna e a função externa, ou como alguns costumam chamar, a função de fora e a função de dentro. Quando a gente tem função trigonométrica é bem mais simples, porque a função de dentro é exatamente essa que eu estou marcando aqui com marca-texto, tá bom? Vou até dar essa dica no vídeo. Tenta, toda vez que eu mostrar a função aqui, você sozinho tentar identificar quem seria a função de dentro, ou a função interna, tá certo? E como é que funciona a dinâmica da regra da cadeia? A derivada da nossa função vai ser a derivada da de fora, que nesse caso é a função seno, e a derivada do seno é exatamente o cosseno. Aplicada à função de dentro, ou a função interna, se quiser chamar assim, multiplicado pela derivada dessa função interna, ou a função de dentro. A derivada de 4x é o 4. E você pode reescrever assim, 4 que multiplica cosseno de 4x, e aí resolvemos o nosso problema. No item B, eu trago a seguinte função, cosseno de 2 sobre x. Quem seria a função interna? O 2 sobre x. E aí, vamos lá, Vamos resolver esse tipo de conta que está aqui. Eu vou já puxar uma setinha para a gente fazer logo essa derivada. 2 sobre x você pode ver como sendo 2 que multiplica x a menos 1. Então, derivar essa função, o 2 que é constante pode sair, e eu vou derivar x a menos 1, que vai ser praticamente, menos 1, porque eu vou subtrair mais uma vez um denominador, e o menos 1 que estava aqui, ele desce. E aí, essa descida do menos 1, que vai aparecer ali, ela vai fazer, um sinal negativo aparecer aqui. Resumindo a história, eu vou ter menos 2 sobre x ao quadrado. Então, você pode ver exatamente essa derivada aqui. Resumindo a história, quando a gente vai calcular aqui, vai ficar bem mais rápido, Porque eu vou calcular a derivada da função de fora, que no caso é o cosseno, e vai dar pra gente o menos o seno, aplicado na função de dentro, que multiplica a derivada da de dentro, que nesse caso é menos 2 sobre x ao quadrado. Professor, porque o senhor colocou parênteses? Porque eu tenho aqui, o sinal do produto, da multiplicação, junto com o sinal do menos. Então a gente coloca o parêntese para não ficar essa bagunça. E aí vai ficar o seguinte, Menos daqui com menos de cá, vai ficar mais. Então eu vou puxar o 2 sobre x ao quadrado para frente. Geralmente a gente faz isso. E coloca a função trigonométrica para depois. Ok, pessoal? Vamos fazer mais. Agora eu tenho a letra C, que é a função f de x igual a tudo isso que está aqui. Então eu tenho, em primeiro lugar, uma função com potência e depois uma função com raiz. E como eu tenho um produto dessas funções, eu tenho que utilizar regra do produto. O que é que a gente vai fazer? Eu vou chamar vocês aqui para a gente fazer o seguinte. Só por questão de organização. Eu vou chamar essa função de f1 de x e essa outra de f2 de x. Para a gente derivar elas separadamente, tá bom? Então, quem vai ser a derivada de f1 de x? É a derivada de x ao quadrado menos 3, tudo isso ao quadrado. Então, aqui eu tenho que usar a regra da cadeia, e a função interna é essa que eu marquei o marca-texto. Então, a derivada de fora seria uma função que leva todo mundo ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Derivando ela, o 2 desce, e aí eu vou aplicar na função de dentro, Depois eu vou multiplicar pela função interna, que eu acabei de colocar o marca-texto, ou seja, a derivada de x ao quadrado menos 3 é exatamente 2x. E aí, juntando esse com esse, vai ficar 4x vezes x ao quadrado menos 3, ok?
Agora, eu vou derivar a função que eu chamei de f2, né? Que no caso é uma raiz. Pessoal, quem não lembra, vou até colocar aqui, ó. A derivada da raiz vai dar exatamente 1 sobre 2 raiz de x. Então, nesse nosso caso, eu vou colocar 1 sobre 2 raiz, tudo aquilo que está ali dentro. Porque eu vou usar, ó, de novo, regra da cadeia. Olhando a função interna como essa todinha que eu acabei de colocar ali o marca-texto. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar 2x ao quadrado mais x mais 2. E vou multiplicar pela derivada da função interna, que nesse nosso caso é 4x mais 1. Vou colocar parênteses porque eu tenho que multiplicar por toda essa função. Então, se você quiser, você pode escrever ela assim, ó. 4x mais 1 sobre 2 que multiplica 2, a raiz disso aqui. Agora, galera, eu vou derivar f, né? Então, vou colocar até assim, ó. Daí, o que é que nós vamos ter? A derivada da minha função vai ser o seguinte. Como eu tenho um produto de duas funções, que é o produto de f1 por f2, vai ser o quê? A derivada da primeira, que a gente acabou de calcular, multiplicado pela segunda, que é aquela raiz todinha, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda que a gente já fez, né? Então, a gente conseguiu calcular a derivada. Eu, particularmente, acho que quando a gente tem que aplicar mais de uma vez a regra da cadeia, o ideal seria você calcular as derivadas separadamente e depois você junta tudo. Mas é uma opinião pessoal, tá certo? Vamos para outra letra, letra D. De novo, se você observar aqui, eu vou ter que utilizar a regra da cadeia, ó, exatamente nesse momento que está aqui. Ou, eu vou fazer de outra forma. Não vou usar a regra da cadeia, eu vou usar a regra do produto. Sabe como? Você pode ver essa função, que eu nem coloquei aqui y, né, na frente, mas ó, você pode ver essa função assim, ó, 3 sobre 7. Essa parte que está com menos 1, eu posso colocar ela no denominador de uma fração. E aqui eu vou ter, ó, no numerador, exatamente isso aqui. Logo, derivar a função y é a mesma coisa que derivar, tire a constante, derivar essa parte, e eu posso usar somente a regra do produto, tá bom? E aí você vai apenas prosseguindo. Uma outra forma de fazer seria usar ali a regra do produto. Então, ó, aqui eu aplico a regra da cadeia e depois aplico a regra do produto, né? Mas eu vou fazer aqui pelo quociente, tá bom? Então, ó, a regra do quociente vai dar o seguinte para a gente. A derivada do numerador, nesse nosso caso é o 4, multiplicado pelo denominador, menos a primeira função, multiplicada pela derivada da segunda, que é o 6, sobre a segunda ao quadrado. E aí, gente, isso aqui vai dar para a gente o seguinte, ó. Eu vou fazer a distributiva aqui. Então, vai dar 24x menos 16 menos 24x, veja que eu estou fazendo a relação com menos da frente, né? Menos 30. E aí, ó, esse cancela com esse, então eu vou ter 3 sobre 7 vezes menos 16 menos 30 dá menos 46 sobre... Pronto. Pode parar por aqui. Ou, se quiser, obviamente, você pode multiplicar isso e isso aqui. Ok, pessoal? Vamos lá para mais questões. Deixa eu ver quantas temos aqui ainda. Tem muita, então fica até o final, que a gente tem aí até a letra H para a gente realizar ainda nesse nosso vídeo. Tá certo? Então vamos lá. Agora eu vou realizar aqui a regra da cadeia com a função exponencial. A função de dentro é essa que eu acabei de marcar agora com o marca-texto. Então nós vamos ter o seguinte, ó. F' de x vai ser a derivada da exponencial. É ela mesma, mas eu tenho que multiplicar agora pela derivada da de dentro. E a derivada de 2x ao quadrado é exatamente 4x. Se você quiser, pode colocar o 4x na frente. E aí nós vamos ter exatamente isso aqui. Ok? Vamos lá. Outra derivada. Aqui eu tenho, ó, a primeira função, que é a 3x, e a segunda função, que é a cosseno. Então, a derivada da minha y vai ser a seguinte. A derivada da primeira função, que nesse nosso caso é 3, vezes a segunda função mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Tem que utilizar a regra da cadeia porque eu tenho ali no argumento do cosseno algo diferente do x.
Então, isso aqui que eu estou marcando é a função interna. E a derivada do cosseno a gente sabe que é menos seno. Então, aplica 4x ao cubo menos 5 e multiplica pela derivada disso aí, que nesse nosso caso é 12x ao quadrado. Então, agora vamos só reorganizar, né? Aqui eu tenho 3 cosseno de 4x ao cubo menos 5, mais, vou multiplicar esse por esse. A gente pode fazer isso. Então, vai dar para a gente, né? 12 vezes 3, que vai dar 36, x ao cubo. Aí eu vou fazer a relação de sinal. Esse mais com menos dá menos, então pode apagar aqui, colocar o menos. E aí, ó, seno de 4x ao cubo menos 5. Aí tem gente que fala, professor, não pode colocar isso aqui em evidência, não? Não, porque são argumentos. O primeiro é um argumento de um cosseno e o segundo é um argumento do seno, então não mistura nada, hora nenhuma. Tá certo? Vamos prosseguir. Agora é a derivada dessa função que aparece aqui, ó. De novo, regra do produto. A primeira função é essa e a segunda função é essa que está aqui. Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos derivar essa função segunda. Depois a gente substitui que vai ficar mais prático. Então, ó, quem é a derivada dessa função que está aqui, né? Eu vou até colocar um note aqui. A derivada dessa função, eu tenho que usar a regra da cadeia e a função interna é essa que eu acabei de marcar. Então, a derivada do cosseno é menos seno. E aí eu aplico a função interna. E tenho que derivar essa função aí. Só que aí vai dar a derivada de 4x, que é o 4, mais a derivada de e elevado a 2x. Eu vou repetir aqui e colocar o símbolo da derivada. Sabe por quê? Porque o argumento da exponencial não é o x aí, é o 2x. Então eu vou ter que utilizar a regra da cadeia aqui também. E aí a gente vai colocando, ó, menos seno, repete o argumento, vezes 4. A derivada de e elevado a 2x é ela mesma, só que tem que multiplicar pela derivada do expoente, que no caso é 2. Ok? E aí nós temos a nossa derivada. Daí, pessoal, agora a derivada da minha função y, né? Vai ser a derivada da primeira, que é a derivada de x ao quadrado, 2x, vezes a função cosseno de 4x mais e elevado a 2x. E aí, mais, repete a primeira e multiplica pela derivada. Só que quando eu vou multiplicar, ó, tem um menos aqui. Então já vou trocar o menos aqui e vai ficar, né? Seno 4x mais e elevado a 2x, que multiplica 4 mais, vou jogar o 2 para frente, e elevado a 2x. E aí está a derivada da nossa função, tá bom? E aí, por fim, outra questão aqui que vai ter que envolver regra do produto. Ó. O produto de 4x por raiz de 2 que multiplica 2x menos 1, tá bom? Se você até quiser, dá para fazer a distributiva aqui, ó. E vai ficar assim, 4x que multiplica 4x menos 2, tá bom? Eu vejo que os alunos geralmente preferem assim. Então, vamos fazer o seguinte, né? Em primeiro lugar, vamos derivar a raiz de 4x menos 2. A derivada da raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, no nosso caso, como eu vou usar a regra do produto, da cadeia, a regra da cadeia, desculpa, vai ficar 1 sobre 2 raiz, em vez de x, 4x menos 2. E aí, o que é que vai acontecer? Tem que multiplicar pela derivada da função de dentro, que no nosso caso é 4x menos 2, ou seja, de 4. Você pode cancelar isso com isso. 4 dividido por 2 dá 2. Então vai ficar 2 sobre raiz de 4x menos 2. E aí, daí temos o seguinte. A derivada da y, derivada da primeira, que é no caso 4x, que vai ficar 4, vezes a segunda, mais a primeira, que é o 4x, multiplicado pela derivada da segunda, que a gente acabou de calcular. Aí, se quiser, galera, pode deixar o 4 em evidência. Se você colocar o 4 em evidência, vai ficar assim, ó. Raiz de 4x menos 2, mais o 4 foi colocado em evidência, vou só juntar o x com 2. 4x menos 2. Tá bom? Ah, mas daria para também colocar todo mundo numa mesma fração? Daria. Eu não vou fazer isso nessa questão, não. Mas é só tirar o mínimo e a coisa fica bem tranquila. Tá certo? E aí, pessoal,
Com isso, nós finalizamos os exemplos que eu selecionei para vocês sobre regra da cadeia. Acho que tem exemplo o suficiente para vocês poderem brincar e rebrincar. Sempre dou a mesma sugestão, né? Se ficou com dúvida de alguma coisa ligada à derivada, tem vários outros vídeos aí que já foram ao ar para vocês. Esse, se eu não estou enganado, é o quarto ou já o quinto vídeo sobre derivadas que eu lanço aqui. Então, dá uma acompanhada, dá uma maratonada nos vídeos que tem aqui no canal. Só assim, quando você chegar na prova, você não vai ter a menor dificuldade na hora de aplicar nenhum tipo de técnica ou de regra ligado aí ao assunto de derivadas, tá certo? Lembro a vocês, se possível, se inscreva, compartilhe com outras pessoas e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!